todo dia. Poema de luz cheios de esplendor. Clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro Velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Maravilha! Oi, Elaine! Mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Do dia. Amo o Natal, né, Gilvan? Muito bem, Gilvan. Faça da sua vida um Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia. Natal. Boa noite, mas boa noite mesmo. Já estou começando aqui, trazendo essa música para que a gente possa se harmonizar. Afinal de contas, estamos no mês de Natal, do nascimento do nosso meigo Jesus, e que nós permitamos que ele renasça mais uma vez em nossas vidas, em nossas atitudes. Vamos aguardar a nossa querida Thelma, que chega já. Hoje eu não vou fazer com ela o que aconteceu a semana passada. Pedi muito perdão, porque quando a gente não controla, a gente não domina,
Aconteceu uma situação que ela não conseguiu concluir a palestra dela. Então hoje ela vai fazer a palestra dela novamente, porque ela é uma pessoa muito humilde, compreendeu a minha dificuldade, a minha deficiência, e ela vai fazer a fala dela linda, maravilhosa hoje novamente e vai nos brindar com o poema, porque ela é uma poetisa. Por isso que hoje eu estou na casa de Isa, que também, mas ela faz poemas lindos, mas nós vamos ouvir o poema da nossa querida Thelma, que vai trazer Olhai os lírios do campo. Olha ela! A abençoada de Jesus chegou com esse sorriso que traz tudo de bom, traz toda energia boa. Gratidão, porque você está aqui, amiga querida. Olha, eu lhe presenteei com a música de Roupa Nova, Natal Todo Dia. Adoro essa música. Meu filho até gravou Ai, que no teclado. bom! Eu É amo essa música. linda, Eu é amamos. linda, Interessante, sabe? maravilhosa. Temos esse CD de Roupa Nova e meu filho e eu, nós gostamos mais dessa Natal Todo Dia. E minha filha e o pai gostam mais da Paz, embora gostem também. Aham. Então, a Rebeca e o Renato gostam mais daquela que diz a Paz. E eu e o Matheus não, Natal Todo Dia. Todo dia. Então, presenteei você hoje com essa música, Natal Todo Dia. Eu amo essa música e eu também gosto muito de Roupa Nova, do conjunto Roupa Nova. Ah, eu gosto demais. Eu vou fazer só a leitura do Evangelho para lhe deixar falar, viu? Tá bom? No capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz e de muita luz. E é com essa mensagem de que nós podemos fazer a alegria, que nós podemos fazer Natal todo dia, que nós podemos ser bons todos os dias das nossas vidas, que eu digo, Deus de misericórdia, envolve-nos nesse momento em tua paz e em tua luz. E vamos pedir a Deus, aos Espíritos de luz, que cubra de bênçãos a nossa querida Thelma, para que ela possa nos brindar com esse grande manancial de bênçãos, de conhecimento que ela traz, além da sua poesia. Querida, fique à vontade, viu? E estava Ok. linda a sua página, viu? Que está no Instagram, viu? Oi. Está no Instagram, sua página linda, falando de Ah, evangelho. Maravilha. obrigada. Então, boa Linda. noite. Oi, boa noite a todos. O tema da palestra, né, que é a palestra de quarta, que Lina me pediu para refazer, porque tivemos um probleminha, é olhar os lírios do campo. E eu quero iniciar a palestra com um poema e também vou finalizar com outro poema, fé em Deus, para a gente deixar todo poético, porque afinal o Evangelho é um poema perene, né? De declaração de amor de Deus aqui, a todos nós aqui da Terra. Então, o poema ele tem como título também o tema da palestra, que é Olhai os lírios do campo. E diz assim: se a dor te visitar e com ela vem o pranto,
Lembra que é a lei do retorno, que o resgate é a justiça, e Jesus fala ao ouvido, olhai os lírios do campo. Não há dor que sempre dure, que cause eterno quebranto. São efeitos passageiros das escolhas que fizemos. Ouçamos então o consolo, olhai os lírios do campo. Todo choro é passageiro. Amanhã virá o canto. Se as dores que feriram também trouxerem a lição, que a revolta não permite ver os lírios do campo. Então, essa última estrofe, ela tem uma, segundo o Espiritismo, na parte dos bem-aventurados aflitos, em que se fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? E se fala também da obediência e da resignação. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Porque a revolta, na verdade, ela retarda o reconhecimento dos erros, o resgate e a reparação, porque sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se nós sofremos, é por uma causa justa. Se não for uma causa atual, é porque é uma causa anterior. Mas sempre a causa é nossa. Então, vamos lá. Olhar os lírios do campo é uma das muitas belíssimas frases que Jesus diz, no não menos belíssimo Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, como diz Amélia Rodrigues, é o ponto culminante da presença de Jesus aqui na Terra. É o alfa e o ômega da humanidade, como diz Amélia pela psicografia de Divaldo Franco. É um canto eterno, né, que Jesus faz para todos nós, para todos os amanheceres do futuro. Inclusive, salvo engano, é Carlos Pastorino que salvo engano, mas o que importa é a mensagem, que o próprio Gandhi disse que se todos os livros religiosos da Terra se perdessem, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Então, como a gente sabe, no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha está nos capítulos 5 a 7. Ok? Nos 5 a 7 tem Sermão da Montanha. Em cuja primeira parte nós temos as maravilhosas bem-aventuranças. E entre as bem-aventuranças nós veremos a seguir que há um link com a frase olhar os lírios do campo, que a gente vai ver os vários significados de lírio, os vários significados que podem ser dados. E muitos desses significados estão incertos lá, né? Estão presentes nas bem-aventuranças. Portanto, olhar os lírios do campo está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Inclusive, olhar os lírios do campo foi título também de um livro, né, de Érico Veríssimo, Olhar os lírios do campo. Ele pegou essa parte do Evangelho. Renato Machado está aqui, né? Você disse que ele é o Ariano Suassuna, né? De Sergipe. É o Ariano Suassuna de Sergipe. Como ele é um leitor voraz, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Érico Veríssimo. Ele é muito culto, gosta muito de ler. Aos 15 anos. Ele disse que leu aos 15 anos, Illinois. Poxa! Então, não somente está nesse título dessa obra de Érico Veríssimo, como também os lírios estão no poema do nosso maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, que não se sabe por que não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Carlos Drummond. Essas coisas que acontecem às vezes, né? Essas injustiças. Esse poema de Carlos Drummond, ele é longo. O poema se chama Novo Tempo. Mas eu peguei só a estrofezinha. Aliás, só um versozinho, na verdade, que é quando ele diz o seguinte... E esse verso de Drummond cala fundo no coração dos profissionais de direito. E como nós sabe, eu sou um profissional do direito. E ele diz o seguinte: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, a gente pode interpretar isso de uma forma como dizer, veja, gente, o direito pode muito, mas não pode tudo. E não pode mesmo. Pode muito, mas não pode tudo. Quando a gente está começando a estudar direito, a gente percebe que a moral é um círculo imenso e o direito é um círculo menor. Porque há muitas coisas que são legais, mas podem não ser éticas, né?
Então, por isso que o campo da moral é muito maior. E a ética estuda justamente essa parte, né, filosófica sobre a moral, etc. E ele nos dá esse recado, Carlos Drummond. Os líderes não nascem das leis. Que lindo, né? Porque, de fato, as leis não bastam. Se as leis bastassem, a gente não precisaria o tempo todo estar sancionando, 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 e a humanidade demorando tanto a aprender, precisando sempre Sim. dessas sanções. Mas, retornando ao Evangelho, em várias passagens da Bíblia, a gente vê a referência a flores. E especificamente, em relação a algumas sementes, no livro Bereshit, que é Gênesis, né, lá do Pentateuco de Moisés, é a tradução, que Severino Celestino da Silva, esse grande estudioso, né, do Evangelho, das traduções do hebraico, ele tem esse livro, Bereshit, ele é o autor juntamente com Gada e Azaria. E nesse livro, Bereshit, Deus e a Criação, na 5ª edição, ele nos mostra, ele discorre sobre algo muito interessante, que na festa dos tabernáculos, que os judeus costumavam fazer, né, eles juntavam 4 tipos de vegetação e agitavam esses 4 tipos de vegetação. E eles relacionavam esses 4 tipos de vegetação, simbolicamente, né, claro, ao comportamento de pessoas quanto ao estudo da Torá. E a Torá é composta pelo Pentateuco, né? O Pentateuco escrito por Moisés, exceto os últimos versos do Deuteronômio, que foi escrito por Josué. Mas quais são esses 4 tipos de vegetação? Que a gente pode fazer uma analogia em relação a nós espíritas também. Como eles faziam lá em relação aos estudiosos de Torá, a gente pode fazer em relação a nós espíritas, como nós estamos encarando conhecimento e as consequências do conhecimento. E os 4 tipos de vegetação eram arava, hadas, lulave e etrogue. A arava era ramo de salgueiro que cresce perto da água e que não tem gosto nem tem cheiro. Ou seja, ela não tem gosto, ela é insípida, ela não tem cheiro, ela é inodora. Quando a gente estuda biologia no primeiro ano científico, a gente vai estudar substâncias inorgânicas da célula, né? E entre as substâncias inorgânicas que a gente estuda a água, é a tal, né? Porque a água é a maior, é a grande composição dos seres vivos. E a gente aprende que a água, quando é saudável, né, Lenói? Ela deve ser insípida, inodora, fina, tudo isso. Consequentemente, essa planta, que não tinha nem sabor nem cheiro, eram as pessoas que não estudam a Torá e nem praticam as boas ações. Vamos trazer para o nosso campo do espiritismo isso, que é preciso. É preciso que a gente tenha humildade para encarar os nossos desafios, as nossas restrições, as nossas necessidades. Arava, para nós espíritas, simbolizam aquelas pessoas que não estudam a espírita e também não praticam caridade. Insípidas, inodoras. Aí tem o segundo tipo de semente. Hadas. Hadas é um ramo de murta, ou dama da noite, ou jazz. A hadas já muda. A hadas não é insípida e inodora, não. A hadas, ela tem até odor. Ela tem odor, certo? Mas ela não tem sabor. Ela só tem fragrância, mas não tem sabor. E aí, como é que eles descrevem simbolicamente uma pessoa hadas? Refere-se às pessoas que não estudam a Torá, mas praticam as boas ações. Praticam as boas ações mesmo sem estudar. Imagine se estudasse, né? Como direcionariam muito melhor, de forma muito mais racional, as suas ações. Por isso que Emmanuel nos dá uma grande lição quando ele diz que 2 asas conduzirão o homem a Deus. Uma se chama amor, a outra sabedoria. Pelo amor, nós nos valorizamos para a vida. E pela sabedoria, nós somos pela vida valorizados. Daí a necessidade de andarem juntas.
juntos, o amor e a sabedoria. Tomando emprestado da biologia, de novo, já que a gente está falando em plantas, etc. Eu também sou bióloga, viu, Lenói? Foi minha primeira graduação, eu amo biologia. Poxa, É, enfim. Então, o que é que a gente pode dizer em relação a isso? caixinha de surpresa. Como? Isso é uma caixinha de surpresa. Sempre uma novidade boa. Ensinei biologia há 9 anos. Fui professora de Poxa. biologia, mas adorava, adorava. Enfim, Aham. a gente, tomando emprestado para falar dessas asas de Emmanuel, a gente vai chamar que essas asas devem ser isomórficas. Morfo significa forma e iso igual. Então tem que ser asas da mesma forma, ou seja, mesmo tamanho, mesma textura, mesmo tudo. Porque com asas isomórficas, asas exatamente iguais, o nosso voo vai ser certeiro, né? Em direção ao solo do Altíssimo. Por isso que a gente deve desenvolver a sabedoria que vem do conhecimento assimilado, do conhecimento compreendido, do conhecimento refletido e praticar as boas ações e a caridade, que significa amor e movimento. Então, na ADAS não se consegue ainda isso. Se pratica a caridade, mas não tem conhecimento. Se tivesse, faria melhor ainda, conforme a gente vai ver mais à frente. Aí tem o terceiro tipo de semente, lulave. É um ramo de palmeira que tem sabor. Tem sabor. Não é insípida, mas não tem fragrância. É inodoro. Simboliza o quê? As pessoas que estudam a Torá, mas não praticam as boas ações. Nós espíritas podemos estudar, saber de cor todas as questões do Livro dos Espíritos. Mas se nós não colocarmos em prática os ensinamentos espíritas, nós seremos como Lulavo. Afinal, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então é importante que se adquira o conhecimento pertinente e que esse conhecimento tenha um sentido finalístico. Que esse conhecimento sirva para que a gente possa direcionar melhor as nossas ações para a nossa autotransformação e, consequentemente, para a transformação do mundo. Porque se nós não mudarmos, nada muda. A mudança tem que ser em cada um de nós. Nós somos... quando a gente diz assim, o mundo precisa mudar, mas o mundo é composto por cada um de nós. Então, se cada um não mudar, como é que o mundo vai mudar? Não é verdade? É preciso. O mundo é como se fosse uma casa, nós somos os tijolinhos. Todos os tijolinhos precisam estar sãos, porque senão a casa pode desmoronar. Não tem como você ter uma casa boa, uma casa segura, se os tijolos são defeituosos. É preciso, pois, que cada um faça sua transformação. Então, a gente já viu 3 tipos. Um que não estuda nem pratica boas ações. Um que pratica boas ações, mas não estuda. E um que estuda, mas não pratica boas ações. Vamos, então, para o último tipo de semente. É a etrog. Nós almejamos ser etrog, Illinois. Nós todos almejamos. Porque etrog significa um fruto cítrico semelhante ao limão. Ai, limão é tão gostoso, né? Que tem sabor e fragrância. Simboliza o quê? As pessoas bondosas, puras, possuidoras de boas ações, pois aprenderam, estudam e praticam os ensinamentos da Torá. Então, trazendo para a Seara Espírita, são aquelas pessoas... Tânia, um abraço. São aquelas... Tânia, minha irmã, entrou aí agora, Illinois. Então, são aquelas pessoas que estudam a doutrina espírita, que aprendem a doutrina espírita, que assimilam a doutrina espírita, que praticam os postulados espíritas, os princípios da doutrina espírita. E nós queremos ser etrog, que muitos de nós ainda somos lulavo. Conhecemos, estudamos, mas ainda não colocamos em prática como deve ser. Na verdade, façamos a autocrítica que é necessária. É isso. Mas a gente falou disso, dessas sementes, para entrar nos livros a que Jesus se refere, lá no capítulo 6 de Mateus e 12 de Lucas.
E aí tem algumas curiosidades sobre os lírios, que é uma das flores citadas na Bíblia. Mais ou menos 5 flores que a Bíblia cita. A Bíblia cita, por exemplo, a rosa, as flores do campo, a açucena, o bálsamo, entre outras flores aromáticas, certo? O lírio, ele é originário da Europa, da Ásia e da América do Norte. Algumas espécies são nativas dos trópicos, regiões com altitudes elevadas, certo? Alguns exegetas, estudiosos da Bíblia, do Evangelho, dizem que provavelmente Jesus, quando proferiu o Sermão da Montanha, não era época de lírio. E tem outra coisa que fortalece essa exegese. É porque em grego a palavra lírio significava flores silvestres. Então eram flores silvestres, em grego se chamava de lírio, de forma genérica. Então é muito interessante isso, porque quando Jesus se refere a lírio, e esses exegetas dizem que como não era época de lírio ali na Palestina, provavelmente Jesus estava se referindo às belíssimas anêmonas, que eram as flores vermelhas, muito lindas mesmo. E o que robustece essa interpretação, esse entendimento, é que Jesus diz: olhai os lírios do campo que não tecem, mas que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com tamanho esplendor. Salomão foi um rei muito poderoso. E a gente sabe que os reis, antigamente, como símbolo de majestade, usavam roupas vermelhas. Então, o traço aí da analogia entre essas flores, os lírios do campo, que, na verdade, como eu disse anteriormente, em grego, outras flores do campo levavam o nome de lírio também, de não ser época na Palestina, e de provavelmente estar se referindo às anêmonas que eram vermelhas. Como vermelhas também eram as vestimentas dos reis. Que bonito isso, né? Então, nesse aspecto que a gente pode entender também essa palavra de Jesus, com o lírio simbolizando aí a majestosa dignidade, né, que os reis portavam ao usar essas vestes avermelhadas. Mas os lírios também, para além dessa interpretação, eles têm vários significados. Claro que a gente não vai trazer todos eles, porque nossa palestra tem a duração de 40 minutos, né? A gente precisa falar de vários pontos. Mas a gente pode falar de alguns significados. O lírio, por exemplo, tem o significado de pureza, tem o significado de simplicidade, tem o significado de majestade, tem o significado de cuidado de Deus. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses significados que pode ter. O de pureza, por exemplo. Como é que a gente vai encontrar, como que a gente encontra alguns desses exemplos no Evangelho? Porque quando você olha os lírios do campo, já dá essa impressão, né? Elenói, campo, flores silvestres, simplicidade, né? Pureza, humildade, etc. Então, a gente vai encontrar a de pureza, por exemplo, em Cornélios. Quando Cornélio vai pedir a Jesus que cure o servo dele. E Amélia Rodrigues explica que quando Cornélio foi pedir isso a Jesus, alguns apóstolos intercedem por Cornélio a Jesus, né? Etc. Mas nem precisava, porque quando Cornélio disse: Senhor, cura meu servo, etc., que Jesus diz: eu vou até a sua casa curar. E Cornélios, interessante, como os que não eram da casa de Israel. Por isso que eu digo, de uma certa maneira, todos nós ainda somos ovelhas perdidas da casa de Israel. E como aqueles que não eram da casa de Israel tinham assim, muito mais fé, né? A gente vai ver algumas lições em relação a isso de Cornélios, da mulher Ciro-Fenícia, por exemplo. Então, quando Jesus diz isso, eu vou até a sua casa, ele diz: não, Senhor. Cornélio era centurião, né? Tinha vários soldados que estavam sob o comando dele. Não, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize só uma palavra e meu servo será salvo. Porque eu também tenho comandados e eu mando que façam e eles fazem, que vão e eles vão. Então, Cornélio ele percebeu a altiva majestade de Jesus e que tinha inúmeros espíritos superiores que poderiam atender às determinações de Jesus, né? Enfim, e aí o servo dele é curado. Também, esse significado de pureza
que tem a ver com a bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Não é pureza mãos lavadas, não, como aqui Pilatos fez ao lavar as mãos, né? Ah, eu não vejo culpa nele. Sim, não viu culpa, mas deixou que ele fosse crucificado. Como dizia Martin Luther King, eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo também, quando foi perguntado por que o mal se espalha, o que foi respondido? Porque o bem é tímido. Então, o único que pode combater o mal é o bem. Então, se o bem é tímido, é óbvio que o mal vai se espalhar. É preciso que o bem perca a timidez. Então, a gente vai ter um outro exemplo de pureza na mulher hemorroísta, aquela mulher que sangrava há 12 anos. E que ela encontra Jesus quando Jesus está indo até a casa de Jairo. Que Jairo foi buscar Jesus, que é Talita, sua filha, né? Talita é menina em hebraico. Estava lá com catalepsia. E as pessoas, quando Jesus vai chegando, dizem que ela já estava morta. Jesus levanta a Talita. A Talita come e não levanta. Mas aí no caminho tem a mulher hemorroísta. Interessante, Talita tinha 12 anos, a mulher hemorroísta sangrava há 12 anos. Então são muitos ensinamentos simbólicos, essas passagens, que fica para outra palestra. Mas o que ela faz? Mulher sangrava, na época, ela era tida como impura, ela tinha vergonha, né, de ficar impura, etc. Como é que ela ia ter coragem de chegar até Jesus, conversar, etc.? Ela já tinha gasto quase tudo com médicos e ninguém deu jeito, mas ela tinha certeza, no coração puro dela, que a cura estaria com Jesus. E como a multidão estava ali, ela tinha vergonha, ela não se aproximou para conversar, nem para pedir a ninguém que intercedesse. Com a pureza dela, quando Jesus passa, ela toca apenas nas fímbrias, não tocou nem no corpo de Jesus. Ela tocou apenas nas fímbrias das vestes de Jesus. E aí é muito interessante essa passagem, até coloquial, né, quando Jesus diz, quem me tocou? Aí um dos apóstolos disse, Senhor, o Senhor está cercado aqui pela multidão e vem perguntar quem me tocou? Tipo assim, um monte de gente, Senhor. Aí Jesus diz, não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. E ela se entrega, dizendo, fui eu, Senhor, que sangrava há tantos anos. E a mulher encontra a cura, né? Só de tocar nas fímbrias. E eu tenho um poema que eu digo, as fímbrias da veste do mestre estão sempre a nosso dispor. Mas nós temos que encontrar e temos que tocar verdadeiramente essas fímbrias. Que a gente não consegue nem despertar Jesus no barco da nossa vida. Por isso que o barco da nossa vida, ó, vive lá, só sobrando, né? Capaz de afundar. Um barco inseguro, não suporta ventos e tempestades, porque a gente não acorda Jesus, como na tempestade acalmada. A tempestade só acalmada na hora que os apóstolos acordam Jesus. Então, se a gente não acordar Jesus dentro de nós, a nossa vida vai ser uma eterna tempestade. Esse símbolo de pureza também, que nós aprendemos com os livros. Mas os livros também têm o símbolo da simplicidade, que é lindo, né? Porque a simplicidade, ela casa com a humildade. E a humildade está lá também nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, os famintos de espírito, aqueles que a cada dia precisam aprender, que a cada dia precisam melhorar, né? Cada dia é um novo amanhecer, para que a gente possa crescer e subir os degraus da ascensão. E como símbolo de simplicidade, eu trouxe um religioso da Igreja Católica, que ele é considerado o santo da caridade. E ele, inclusive, era o espírito protetor de Eurípides de Barçanufo. Quem estuda a vida de Eurípides de Barçanufo sabe disso. São Vicente de Paulo, né, Renato, que você já estudou? De Barçanufo. Inclusive, Rivaldo Sávio, ele tem, assim, estudos profundos sobre Eurípides de Barçanufo, sobre a pedagogia espírita, tem livros escritos, tese de pós-doutorado sobre pedagogia, estudo e ensino espírita. Vale Rivaldo Vamos Sávio. marcar com ele. Ele é da Laese, ele é fantástico. Então, São Vicente de Paulo. Depois você me pergunta. São Vicente de Paulo, que viveu entre 1581 e 1660. Então, Vicente de Paulo ele era um religioso francês que se ocupava de muito novo, 19 anos, certo?
Mas só ele, quando ele voltava de uma viagem para Marseille, o navio dele foi atacado por turcos. E aí ele foi vendido como escravo. Ele foi feito escravo e foi vendido como escravo. Primeiro para um pescador, depois para o sobrinho do um químico e depois para um fazendeiro. Esse fazendeiro era católico, mas naquele tempo onde ele morava lá, estavam sendo perseguidos, né, os cristãos. Então, o que ele fez? Ele, com medo da escravidão, foi muçulmana. E ele tinha 3 mulheres, 3 esposas, né? E numa dessas ocasiões, São Vicente lá preso, uma das esposas viu São Vicente cantando. Sabe que os cânticos católicos são belíssimos, são maravilhosos. Eu me emociono muito com cânticos. A Barca, as músicas do Padre Zezinho, são muito lindas, né? Tocam a alma mesmo, são lindas. Então, quando essa esposa desse fazendeiro viu São Vicente cantando, perguntou ao marido que canção linda era aquela, né? Que envolvida de tanta paz, né? E aí ele disse que era da religião que ele abraçava. E a esposa pergunta a ele, como é que você pode deixar uma religião que tem um cântico tão lindo, que transmite essa mensagem tão linda, né? E aí ele, tocado, acaba soltando São Vicente, mas ele só consegue voltar para a França depois de algum tempo. E São Vicente, quando volta, ele vai cuidar de necessitados, né? Ele vai cuidar, enfim, da abrigo, da comida, etc. E uma opção para as suas obras de caridade, o príncipe estava indo para aquele local, ali por perto. E São Vicente vai lá na esperança de pedir uma contribuição a esse príncipe. E ele consegue se esgueirar por entre a multidão, que foi uma coisa bem difícil. E quando ele consegue se esgueirar com muito esforço, ele estende uma das mãos e pede ao príncipe uma contribuição. E o príncipe cospe na mão dele. Cospe na mão dele. É claro que nós não cuspiríamos de volta, né? Porque a gente já aprendeu que não pode fazer isso, né, Elinói? Mas nós somos suficientes para ir embora, aborrecido, porque levou uma cusparada na mão. Se a gente fizesse isso, se São Vicente tivesse feito isso, ele não teria despertado. E da bondade, já da bondade. Então, o que São Vicente faz? Ele recolhe, ao mesmo tempo que ele recolhe a mão cuspida, ele leva a outra mão dizendo o seguinte: essa aqui é o que eu mereço. Não ligue não, que eu estou numa live. Agora, eu quero que o senhor coloque a outra mão que os meus pobres merecem. E o que é que acontece? O príncipe é tocado por esse gesto de magnanimidade de São Vicente de Paulo e passa a ser o maior contribuinte das obras de São Vicente. Olha aí. Que coisa linda, né? A simplicidade que tocou o coração desse homem. Essa aqui é o que eu mereço. E fez com que nele a bondade dele lá, que estava em fase ainda de semente. Tem outra passagem também no Evangelho, e é muito importante isso. Ali ele fala, inclusive, em uma de suas parábolas terapêuticas, em relação à humildade, já a simplicidade está vinculada à humildade. É naquela passagem onde Jesus já protege os apóstolos, que é um outro maravilhoso que se pode aprofundar muito. Quando Jesus diz que o servo não é maior do que o seu Senhor, nessa passagem, Meu Deus do céu, passa a cara que não liga não, eu tô numa live. Pronto, está nos alertando de que o ser essencial vai aos pés do ego, porque o ego não tem condições de ir aos pés do ser essencial. Olha que simbologia linda, né? Sai e vai lavar os pés. Ou seja, simbolizando ali o ser essencial, que vai até o ego, porque o ego não tem condições de ir até o ser essencial. E, ao mesmo tempo, é no meio da ceia que Jesus faz isso. Quando, em geral, você lavava os pés logo que entrava na casa, né? O que é também uma exemplificação de que, com Jesus,
é a ceia, né, simbolizando toda a parte da celebração. A celebração não pode estar destituída do serviço. A gente tem que celebrar e, ao mesmo tempo, servir. Então, são muitas lições dessa lavagem dos pés que Jesus faz na ceia, para que a gente possa aprender. Porque o nosso ego, de fato, é manipulador. Então, é importante que o nosso ser essencial vá até o ego para resgatar esse ego. Na simbologia de Jesus e lavar os pés. E a simplicidade também a gente encontra até em alguns cultos. Por exemplo, teve um grande filósofo chamado Diógenes de Sinope, que viveu entre 413 e 323. Interessante que um grande guerreiro viveu em 356 a 323, foi Alexandre Magno. E Alexandre Magno conquistou quase tudo naquela época, foi globalizador, levou a cultura grega para além dos muros gregos. Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Nascente de Bênçãos, quando diz que foi um espírito preparado para levar a língua grega, para espalhar a cultura grega, para que Paulo, quando viesse depois, pudesse levar o Evangelho de Jesus em outras línguas. O que acontece? Alexandre, na ocasião, conversando com um general, disse o seguinte: eu estou querendo conselhos, mas agora eu não quero de generais, eu quero de filósofos. Por que ele diz isso? Porque ele teve como preceptor, professor Aristóteles, um grande filósofo. Então, o que acontece? Ele vai e procura Diógenes, que era um filósofo que andava pelas ruas de Atenas, dormia no barril e vivia com a lamparina. E quando se perguntou a ele, Lenoy, porque ele vivia com a lamparina, ele disse que estava procurando homens honestos. Imagine, né? Procurando homens honestos. E ele dormia no barril. E depois de Alexandre conversar com ele, ficou assim empolgado com a inteligência de Diógenes. Ele disse: tu és um cidadão de Atenas, etc. Não deverias estar por aqui, etc, etc. E ele diz: olha, aqui do meu barril eu consigo pensar todo mundo. E ele se encanta, porque realmente pensamento leva a gente para tudo que é lugar, né? Enfim. E aí Alexandre, encantado, disse: pede o que quiser, eu te dou. Ele dominava o mundo na época, né, Alexandre? Quando ele diz isso, ele estava, na verdade, entre Diógenes e o Sol. Ele estava interposto, né, entre Diógenes e o Sol. E Diógenes se vira para ele e diz simplesmente: não me faça sombra, devolva o meu sol. Então, isso, metaforicamente, a gente pode dizer o seguinte: a gente não pode permitir que ninguém faça sombra ao nosso caminho evolutivo. A gente não pode permitir que ninguém atrase a nossa jornada. Assim como a gente também não pode atrasar a jornada de alguém. É preciso que a gente não seja sombra de alguém, que não atrase, que não atrapalhe o sol para chegar em alguém. E é preciso também que a gente não deixe que ninguém retire o sol, a iluminação do nosso caminho. E, para fechar, os lírios também simbolizam a majestade. E para fechar a simbologia da majestade, eu quero falar aqui de uma interpretação da parábola dos talentos trazida no livro Entre Irmãos de Outras Terras, psicografia de Chico Xavier. Essa interpretação é dada por irmão X, certo? E irmão X diz o seguinte: olha como é lindo, viu, meus queridos que estão assistindo. Olha como é lindo. O irmão X diz que é o primeiro, porque a gente conhece a parábola dos talentos, né? 5, né? 2 e 1 talento. Irmão X, e todos receberam coisas boas, Lenoy. Irmão X disse que o primeiro recebeu, vamos lá, 5: o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. 5 coisas boas. O segundo recebeu a inteligência e a autoridade. 2 coisas boas. O terceiro recebeu a doutrina espírita. A gente já sabe a história, que o de 5 rendeu para 10, o de 2 rendeu para 4 e o de 1 enterrou. E esse 1, quando enterra a doutrina espírita, ele vai se justificar ao Senhor, dizendo: Senhor, a doutrina espírita é tão sagrada, tão especial, que eu fiquei com medo de macular. Por isso eu enterrei. Aquele não, é que conhece, né, o Lulávida lá da semente, é que estudou,
e não praticou nada, enterrou o conhecimento. E aí ele vai se justificar, dizer, não, Senhor, eu enterrei porque é muito especial a doutrina, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de macular a doutrina espírita, por isso eu achei melhor enterrar. Sabe o que é que o Senhor responde a ele? E é para nós outros que estudamos a doutrina, para que sirva de alerta, diz, servo mau, porque acha a doutrina espírita, aquele que recebeu 5 talentos, rendeu só mais 5 para 10. Não era para ele render só 10, era para ele render 100 ou 1000. E não rendeu, porque você enterrou seu talento e não levou o conhecimento da doutrina espírita para ele. Aquele que rendeu de 2 para 4, não era para 4, era para 40 ou 400. E não conseguiu fazer isso porque não teve o conhecimento da doutrina espírita, e você enterrou o conhecimento e não levou até ele. Olha a responsabilidade que nós temos, né? Quando nós não levamos o conhecimento da doutrina espírita, quando nós não vivenciamos o conhecimento da doutrina espírita. Por isso que nós precisamos ser como aquela semente que os judeus misturavam na festa dos tabernáculos. Etrog. Estudar a doutrina espírita, praticar a doutrina espírita, viver a caridade. Quando Jesus diz, olhai os lírios do campo, ele está falando de esperança. E a esperança, ela não pode acontecer sem que a gente tenha o preparo. E o preparo vem do conhecimento. E o conhecimento precisa ser finalístico. Precisa ter uma aplicação. E a aplicação é a caridade. O mundo não tem esperança se não tiver caridade. A única esperança do mundo é a caridade. Quando Jesus diz, pois, olhai os lírios do campo, percebamos isso. A pureza, a simplicidade, a majestade. Porque Deus nos deu a majestade do conhecimento. Deus nos deu a majestade da doutrina espírita. Deus nos deu a majestade do Evangelho de Jesus. E nós não estamos nos revestindo dessa majestade. Nós estamos como pedintes do Espírito. Porque nós nos recusamos a crescer e a aceitar. Então, reflitamos, olhar os lírios do campo. Vejamos tudo isso. E nos aproximemos de Jesus e deixemos-nos arrebatar por essa beleza imensurável que são as palavras do Cristo. E como a gente está no mês do Natal, e o Natal traz toda uma psicosfera para o planeta, né? Toda a psicosfera. Eu quero encerrar essa palestra, já desejando Feliz Natal a todas, com um poema, Natal com Cristo. Porque sem Cristo não é Natal. É apenas uma festa qualquer. Para ser Natal tem que ser com Cristo. E o meu poema diz Natal com Cristo. E diz assim: por amor eu vim aqui, amor superlativo, amor que não tem fim, por ele me fiz menino. E Maria me acolheu, desde o ventre até a cruz. E amor eu espalhei no meu roteiro de luz. Eu chorei ante a visão das dores que esclariam Jerusalém, cujo pranto eu predisse aquele dia, que viria no futuro, apesar das dores minhas. Eu cantei lá na montanha, aventurança sem fim. No platô tão verdejante, eu propus novos caminhos que lhes trouxessem a mim. Não importam como chamam, se sermão ou se ensino, relevante mensagem incerta em minhas palavras que lhes convidam ao cimo. Então, que se faça do Natal o retorno à Galileia e que o meu canto transforme as dores que assolam a terra. Assim seja. Eu fico paralisada, né? Você vê. Que coisa linda. Gratidão, viu? Eu que agradeço Gratidão, gratidão, gratidão e perdão por todos. tantas dificuldades para conseguir que você falasse tudo. Mas, oi, que maravilha, que benção. Gratidão, Senhor. Gratidão. Também, graças a Deus. Você é essa pessoa extraordinária, maravilhosa. Vou marcar novamente, viu? Eu espero que você aceite
com seu Renato também e com o Rivaldo também, viu? Eu sei que Acho é que pedir demais, mas faça a prece para a gente encerrar esse momento. Você pode fazer. a prece, posso fazer a prece. Senhor Jesus, mestre querido, amigo incondicional de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, em teu nome, em nome das tuas palavras eternas, refletindo sobre o teu evangelho, leque de luz, bússola das nossas vidas. Sentimos-nos, Senhor, como se caminhássemos de mãos dadas com você, ali, à beira do bucólico mar da Galileia, como se ouvíssemos a tua voz, nos conclamando a sermos sal da terra, luz do mundo. Como se ouvíssemos a sua voz a nos dizer que precisamos construir a nossa casa na rocha, que precisamos perdoar os nossos inimigos, que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Que precisamos, enfim, Senhor, qualificar o nosso amor, amando-nos como tu nos amaste. Que possamos, pois, Senhor Jesus, fazermos jus ao título de cristãos. Que possamos ser, como diz Emmanuel, cristão com Cristo, o que aprende a tua palavra, o que vivencia a tua palavra, o que concretiza a tua palavra. Que possamos ser, Senhor, que concretize esse conhecimento, para que possamos então nos auto-iluminar e assim sendo, possamos ser um ponto de luz, ainda que diminuto, nas sombras que ainda assolam a terra. Que a tua luz, Senhor, reflita em nós e que possamos ajudar a retirar essa sombra da terra. Porque, como dissestes, sois deuses. Assim seja. Gravando. Que assim seja. Fique em paz. Até a próxima, viu? Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Devia dizer Renatinho. Vou Tchau. marcar, viu? Já está marcado, Renato. Tchau, querida. Tchau.